Principalmente Imagino. empreender no Brasil, porque não existe uma. A gente não tem uma previsibilidade, essa é a palavra, né? Então a gente não tem Sim. nada previsível. Tudo é diferente um mês após o outro, e às vezes dentro do próprio mês é diferente, a gente tem que se reinventar dentro do próprio mês para poder alcançar aquele resultado que a gente necessita, né? Então Sim. não existe previsão. A gente não tem hoje no Brasil segurança jurídica, você não tem segurança da Constituição, você não. A gente vê as decisões sendo tomadas lá pelo STF, quebrando completamente a Constituição, e a Constituição ela virou simplesmente uma carta redigida e vivida de acordo com a conveniência, e não como carta magna, né, do país. Mas temos que continuar, não pode desanimar, tem que avançar. Muito bom, cara. Né? Prazer estar com você nessa live aqui. Hoje, como você está vendo, começa uma jornada, saia do caixão. Às Maravilha. vezes as pessoas me perguntam, Adriano, mas o que é isso? Saia do caixão? Como que é isso? É que na realidade existe um caixão na mente das pessoas, aonde elas estão ali adormecidas, Isso. e essa jornada é para despertar. E tem um tema muito bacana, que é aquele que primeiro acordar salvará todos os outros. Isso. Então, acho que hoje é uma oportunidade para quem está na live despertar e também poder salvar a família, salvar os amigos próximos e poder despertar uma geração. Né? Da mesma forma que existe um drive na Bíblia que a humanidade aguarda, né? Ansiosamente pela manifestação dos filhos, nós estamos aqui para poder despertar essas pessoas e destravar elas para elas transbordar dentro da sua essência nessa geração. O Isso. tema de hoje fala sobre família, cara, e você é uma das pessoas que eu conheço como pastor, que já cuidou de milhares de famílias, de casais, de casamentos, apacenta ainda. E tem uma coisa que tem no sistema, né? A gente vive dentro de um sistema, a gente vive dentro de um. As pessoas vivem dentro de uma bolha e elas acabam vivendo a vida robotizadas, no automático. Isso. E muitos delas estão. Eu acabei de até fazer uma pergunta de como que você tem visto seus filhos crescer, né? Na vertical ou na horizontal? Porque se as pessoas têm visto os filhos crescer só na horizontal, é porque elas têm trabalhado demais. E aí elas não estão vendo o crescimento do filho no vertical. Mas o trabalhar demais, o dar duro demais para conseguir as coisas é uma grande desculpa para não passar tempo de qualidade com a família, com a esposa, ver os filhos crescer, olhar nos olhos, dar esse tempo. O que você me diz? Você que já teve essa experiência, você que apacenta pessoas, eu apacentei por um tempo pessoas, e eu vi que muitos casamentos com filhos, ou o casal em si, tinha esse problema porque eles viviam dentro dessa bolha de sistema. Um sistema cultural, é um sistema religioso, e eu queria ouvir de você, para quem está também nos acompanhando, o que você pensa sobre isso, quais são as suas afirmações em relação a isso, a família. Olha, quando a gente fala de família, a gente fala sempre também de relacionamento, né? A família ela se torna tanto uma escola e de aprendizado de como lidar com seus pares, né? Como lidar com as pessoas a quem você ama. E a família é uma constituição divina e ela é necessária nessa vida humana. Ninguém consegue viver uma vida plena sem comunidade, entende? Sem esse relacionamento e essa conexão humana. Então é necessário para a vida humana essa conexão humana. É necessário, sabe, tocar em gente, pegar em gente, abraçar gente, estar com gente, entende? E é tão interessante isso porque tem um momento na Bíblia que eu acho que as pessoas não conseguem compreender, é que foi um momento em que Deus disse o primeiro não. O primeiro não. O primeiro não na Bíblia foi quando ele olhou para o homem e depois de criar o homem de uma forma tão perfeita e plena, o Senhor olhou para o homem e disse, olha, não é bom que o homem esteja só.
É o primeiro não que você encontra na Bíblia. É esse primeiro não. E quando ele disse, não é bom que o homem esteja só, mas far-lhe-ei a ele uma auxiliadora idônea, quer dizer, ali se institui a família e se inicia a família. Entende? Foi justamente com um não. Foi da necessidade de olhar ao homem de uma forma plena e perfeita, mas ao enxergar nele essa vida perfeita e plena, o Senhor olha para essa criação dele, ele diz, olha, ainda está faltando alguma coisa dentro desse homem que nós temos aqui na divindade e que ele ainda não conseguiu, na sua plenitude, experimentar, que é a vida da família. A gente sabe que a triunidade sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. Sempre foram eternos, entende? Então, família, ela é uma constituição divina, ela é eterna, ela é universal. E quando o Senhor olha para o homem e fala, olha, não é bom que o homem esteja só, isso significa, quer dizer, vou iniciar uma família, entende? A pessoa que não deseja uma família, o Adriano, que não deseja constituir uma família, ou quando ele chega a uma certa idade não tem desejo de ter filho, eu te digo, essa pessoa ela tem um bloqueio muito grande, que limita a vida dela por inteiro, entende? E essa limitação vai impedir ela de avançar no propósito de vida dela, porque ela pode até ser bem-sucedida na empresa, ela pode ser bem-sucedida no trabalho, ela pode ser bem-sucedida na vida pessoal, mas ela nunca vai alcançar a plenitude de vida se ela não descobrir a família, entende? E isso é um drive, de fato, é um bloqueio que as pessoas têm de simplesmente não acreditar na família. E a gente vive justamente como você disse, né? Nesse ciclo virtuoso, nessa bolha, né? Que leva as pessoas cada vez mais a não desejarem viver essa família, entende? Então, assim, por que o pai não tem o desejo de voltar para casa depois do serviço? Por que ele não anseia vir para casa logo? Por que ele prefere ficar no trabalho? É porque o trabalho é mais importante? Não, é porque de fato ele tem um bloqueio, entendeu? Porque quem ama a família, eu te digo, tem vontade de estar perto da família. Quem ama os filhos tem vontade de estar perto dos filhos. Sabe, eu te falo, eu não vejo chegar a hora de eu chegar em casa, porque eu preciso ver a minha menina pequena, de 4 anos, pequena, mas já está com 4 anos, a mais nova, e ver meus filhos, ver minha esposa. E por quê? Porque a família é o lugar do porto seguro, entende? É o experimento de uma vida plena e perfeita. A gente encontra justamente dentro dessa amplitude familiar, desse relacionamento familiar. E tem muitas pessoas que têm bloqueios porque não desejam a família. E o fato de não desejar a família e de não querer constituir uma família no tempo certo e apropriado, sabe, demonstra que ela de fato tem um bloqueio e que ela precisa vencer esse bloqueio. Entendeu? E isso é muito bom. Eu queria. O pessoal que está aí nos acompanhando na live deveria anotar um drive mental que o Jonathan falou aí, que o primeiro não é que o homem não fique só. Então, para os homens que estão assistindo aí, não é bom que você fique só. E é muito importante também que você faça a escolha certa, né? E muito bom esse drive mental que você falou. E o mais louco de tudo é que essa geração, né, casamento, ou a pessoa que quer se relacionar para casar, ou aquela que não quer se relacionar, só falta uma coisa diante de tudo isso. São várias mentes, né? Só que eles não têm uma coisa que se chama pensar. Então a gente vê que é uma geração que não questiona os pensamentos que tem, não questiona a cultura que vive, não questiona o sistema que ela está, ela não questiona. Então é uma geração que aceita tudo, ou que concorda com tudo. E o mais louco que é uma geração, são famílias que às vezes se pegam na frente da televisão assistindo novelas apropriadas, totalmente desconstrutivas, totalmente que você às vezes vê que é uma coisa que não tem base, não tem fundamento nenhum. Só que ela não entende uma coisa, Jonathan, que eu vejo que existe um subconsciente dentro da gente, e esse subconsciente ele é um ser que ele não argumenta, ele não
ele de certa forma, ele não tenta argumentar contra a sua consciência. O que é a consciência? Poxa, eu sou consciente que eu estou falando por diante da Minelli, estou tendo uma live com 5 pessoas presentes, sou consciente disso. Porém, o subconsciente é as palavras que eu falo, para quem está ouvindo, está sendo, de certa forma, ela está ouvindo, então a parte auditiva dela está absorvendo isso e armazenando no cérebro dela. Então, o subconsciente está procurando sinapses para entender o que eu estou falando. E essa geração, como é uma geração que não questiona, mas aceita tudo, então tudo aquilo que elas veem, aquilo que elas ouvem, aquilo que elas sentem, a parte cinestésica delas, elas acabam absorvendo. E aí, fala como você são homens que não querem casar, e com certeza tem um bloqueio, porque é um bloqueio de ver o pai traindo a mãe, ou vice-versa, ou não teve afeto, não teve carinho, ou viu que o casamento dos pais terminaram, então ele criou essa imagem e começa hoje, através dos seus filtros internos, generalizar que casamento não presta, que mulher não presta, ou é uma pessoa que já foi casada, ou teve um relacionamento, namoro e foi traída, foi enganada, e aí ele generaliza que todo homem é a mesma coisa, toda mulher da mesma forma. E aí, isso que é muito louco, porque existe um mundo externo acontecendo, mas o comando do mundo interno está dentro de nós, e nós podemos ter esse comando, só que uma vez que nós não pensamos, a gente também não questiona, não fazemos perguntas. É verdade. E aí, o que acontece? A gente acaba, de certa forma, aceitando tudo o que os outros falam, o que a política fala, o que o governo fala. A gente vê assim, essa geração, ela tem aversão a afeto, tem aversão à família, tem aversão, eles acham que isso é coisa de gente muito antiga, entende? E hoje a gente percebe essa polarização até mesmo da própria política dentro das famílias, dividindo família. Então, gente que é esquerdista e gente que é direitista se une ali para levantar suas bandeiras e fogem até do respeito mútuo e acabam destruindo ali um relacionamento fruto de coisas fúteis e até mesmo banais. Porque estão levantando uma bandeira e não questionam essa bandeira, entende? Sabe, você ter um pensamento e ter uma postura é joia, é interessante. Mas até onde isso está influenciando esse relacionamento, sabe, dessa família? Até onde isso está trazendo benefício ou não? E as pessoas, de fato, elas não questionam, né, o sistema, entende? E elas aceitam aquilo, né? Hoje a gente pode dizer que os homens são frutos daquilo que viveram, de quando nasceram até hoje. E eles vivem no automático, não é verdade? Então eles viveram experiências passadas ali, e essas experiências geram hoje um comportamento limitado. Então, por que às vezes as pessoas não querem constituir família? Talvez, como você disse, o exemplo dentro da própria casa foi muito ruim. Então é comum a gente conversar com jovens, por exemplo, que viram o pai trair a mãe e o pai simplesmente comprou o filho e falou, não fala nada para sua mãe não, que eu te dou um iPhone novo. Quer dizer, o menino até aceitou, porque o menino foi ver, minha casa pode ser destruída, eu posso perder meu pai e minha mãe com essa briga, então é melhor eu aceitar e ficar quieto. Só que isso gerou um bloqueio na mente dele, na cabeça dele, de que ele não quer viver a família. Talvez ele viu um pai abusivo dentro de casa, né, que não honrava a esposa, tratava de forma violenta, e essa pessoa então cresce dizendo o quê? Não, para eu viver essa experiência dentro da minha casa, eu prefiro nem ter família, entende? Então isso é um bloqueio de novo. E, de certa forma, as pessoas vivem nesse ciclo e não questionam, né? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Por que não pode ter sido diferente? Ou por que eu não posso fazer diferente? Entende? Então elas vão viver uma vida infeliz fruto de um bloqueio lá atrás, mal resolvido, que traz hoje atitudes e traz comportamentos hoje frutos desse passado mal resolvido. Tem uma frase muito bonita que eu ouvi de um coach que diz o seguinte:
passado resolvido, futuro próspero, entendeu? Então, quem resolve o passado tem com certeza um futuro próspero, né? Ele consegue prosperar e viver a plenitude daquilo que ele deseja, que ele mais anseia. Não, e é exatamente isso. A galera às vezes não sabe, mas existem pessoas que, bem no nosso passado, foram as pessoas que criaram o marxismo cultural. E esse marxismo cultural, onde veio o comunismo, veio o socialismo, e desde lá você vê pessoas que se levantaram contra a família, porque eles eram inimigos de Deus, né? Eles são inimigos de Deus, eles não concordam com os princípios bíblicos, eles não concordam com a família. Por quê? A gente está falando de família, a gente está falando disso porque a família é o exército na Terra. É a família que sustenta todas as esferas da sociedade, que sustenta um comércio, que sustenta uma empresa, que paga os políticos, que paga as polícias que estão na rua. É É verdade. tudo a família. A família, ela é o chefe aqui na Terra, todo o poder está na mão da família. Só que quando a gente não sabe usar isso, os outros vão usar a gente. E por isso que o marxismo cultural ele é forte dentro das escolas ou naquilo que os políticos falam. Por quê? Porque é bem simples, né? Você pega uma situação, um episódio que aconteceu, que está acontecendo hoje, e aí você pega esse episódio, esse evento que está acontecendo e joga na mídia que é de esquerda. E aí a mídia que é de esquerda, ela vai jogar aquilo na manchete e aquilo vai estourar. O que acontece com quem faz parte do comunismo? Eles vão se gloriar e vão ganhar aquela oportunidade de colocar mais uma lei na instituição, de colocar mais uma lei que, de certa forma, a família já não é tudo isso dentro da sociedade. Então, as pessoas elas precisam entender que a família tem um poder muito grande. Só que uma família que tem um poder muito grande é uma família que questiona, é uma família que faça perguntas e é uma família que não aceita nada. Mas é uma família que tem valores relacionados à Bíblia, que tem princípios relacionados a Cristo, que entende que eles aqui na Terra é como um patriarca, como uma general e como soldados, né? Onde o homem faz aquele começo, aquela iniciativa, e aí toda a família vem atrás. E aí isso acaba reproduzindo na Terra um eco. Né, acaba reproduzindo na Terra uma influência, uma inspiração para que outros também venham a ser iguais. Para que outros também venham olhar e ficar, cara, o que falta hoje é referência de família na Terra para que outros venham modelar. Ou para que outros venham falar assim, poxa, existe um pressuposto na PNL que é assim, se ele consegue, eu também consigo. E é muito louco que na cultura japonesa isso também é uma verdade lá. Uhum. Se eles conseguem, nós também conseguimos. Então, se a sua família hoje, né, você que está vendo essa live, está destruída, está com problemas, qual família que não tem problema? Qual casamento que não tem problema? A grande questão é, você é o único culpado pela vida ou pelo casamento que você tem levado. Tá tudo certo, você tem a vida que merece, mas você pode também ser o responsável para tirar a sua vida e mudar a sua história para onde você quer, porque da mesma forma que uma família conseguiu, você também consegue. Isso. Então, tudo é realizável, tudo, na realidade, pode ser feito, pode ser concluído. E o que eu queria perguntar para você Daminelli, por que uma família, tem uma família que dá certo, tem uma família que entende esse propósito, mas tem a outra família que não entende, que ela não compreende isso, ela não compreende essa identidade, ela não compreende esse destino que ela está aqui na Terra. O que fazer? Por que tem essa diferença, Daminelli? Olha, o Adriano, a família como eu falei, essa comunidade. Mas eu te digo que é meio que impossível você conseguir viver a plenitude dessa família sem procurar se conhecer de forma individual, entende? Sem a pessoa ter um crescimento individual. Ela precisa aprender a descobrir que ela precisa crescer individualmente. Porque sem esse crescimento individualmente, é muito difícil conviver, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que são extremamente difíceis de se conviver com elas, entendeu?
Mas por quê? Porque você percebe que ela não tem o desejo de desenvolver-se, de crescer. Ela não tem o desejo de aprender. Então é aquela pessoa que diz o seguinte: não, eu sou assim, nasceu com síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, e não me preocupe em mudar. Eu sou assim. Mas não pode ser assim. Tudo na vida muda, tudo na vida transforma. Nós nascemos como bebês e nos transformamos. Depois a gente chega nos 40 anos, a barriga começa a aumentar e você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Entende? As coisas se transformam, elas mudam, tudo muda, tudo muda, tudo muda. E a pessoa, na sua individualidade, ela também tem que procurar crescer. Ela também tem que procurar se desenvolver, entende? E quem não se desenvolve não consegue avançar, não consegue crescer, né? Agora, quando a gente pensa em família, é importante a gente também salientar que a família é tão importante que ela acaba sendo na nossa vida um porto seguro. Então, assim, quem já passou por momentos muito difíceis e teve uma família próximo, sabe que talvez a única ou os únicos que ele poderia contar naquele momento era com a sua própria família. Entende o que eu estou dizendo? Eu já passei por momentos na minha vida que o meu porto seguro foi, de fato, a minha esposa e os meus filhos. Entende? Não no sentido de aconselhamento, de que a minha esposa me aconselhou, ou os meus filhos me aconselharam, nada disso. Mas foi um porto seguro, sabe do quê? De eu, como homem da casa, como provedor, eu não poderia me dar o luxo de ter certas atitudes justamente por causa deles. Entende? Então, por exemplo, diante de algumas pressões que eu já passei na minha vida, eu não desisti. Sabe por que eu não desisti? Porque todos os dias eu acordava e olhava para os meus filhos e para minha esposa do meu lado. Então eu levantava e dizia, vamos para cima, vamos fazer, vai acontecer, porta vai se abrir, nós vamos quebrar as barreiras, nós vamos destruir as muralhas e vamos para cima, entende? Então quer dizer, a família, percebe? É um porto seguro, porque ela me estimula, ela acaba sendo o meu estímulo a querer, a crescer, a avançar, a desenvolver. Então você encontra na família esse porto seguro, né? Essa semana mesmo, eu conversando com uma senhora, que ela tem um neto com problema de vício, né? Drogas e passando por muita dificuldade. E a gente conversando e aconselhando, e eu fiquei pensando, né? O que seria desse menino que usa droga sem avó? E o que seria da avó sem esse menino também? Entendeu? Então, assim, de fato, ela não merece o neto que está tendo hoje. Mas acaba que um para o outro é um porto seguro, entende? Um alicerce. Ela se desenvolve e ela consegue demonstrar o verdadeiro amor de mãe, mesmo sendo vó, né? Alguém que já foi mãe, consegue ter paciência, consegue tratar com misericórdia, consegue confiar, consegue dizer, não, tá bom, vamos ver o que a gente faz. Quer dizer, sabe que não pode ajudar o neto, porque se ajudar vai piorar, mas mesmo assim ela pega e faz. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso é o entendimento de família, né? É o princípio de família. Eu não sei se você viu essa semana um juiz que viu o filho dele aprontando e ele acabou libertando o filho. E quando foram fazer a entrevista do juiz, o juiz disse, né? Não, entre a magistratura e o meu filho, eu prefiro o meu filho. Aí você vê a mídia acabando com o cara, né? Destruindo o cara. Não, de fato, se você tem uma mente mundana, você olha aquela situação e diz o quê? Não, o juiz não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial, mesmo sendo filho dele. Por outro lado, ele demonstrou o amor de pai. Então ele, como juiz, não pode, de fato, julgar o filho. Por quê? Porque se ele julgar, ele vai liberar o filho, como ele fez. Mas ele, como um pai, demonstrou que ele ama o filho que ele tem, que ele está disposto a sofrer consequências por causa do ato dele. E ele acaba tendo consequências por causa disso, entende? Então, o que seria daquele filho que aprontou sem um pai juiz? E o que seria do pai juiz condenando um filho? Entendeu a situação? Quer dizer, eu percebi que a atitude do juiz não entra aqui no mérito do certo ou errado, do ético ou não ético. Não é esse o mérito. O mérito nosso é a família, o que a gente está falando aqui.
Mas a atitude do juiz foi de alguém que ama o filho e de que está disposto a sofrer consequências por causa do filho, porque ama, entende? Então, mas esse é um princípio que o mundo não compreende, as pessoas não entendem esse princípio, né? Mas se não há desenvolvimento pessoal, se não há esse crescimento pessoal, a família não consegue permanecer, entende isso? É como num casamento, os jovens se casam, vão para a sua cerimônia de casamento, aquela cerimônia linda, bela, onde o homem está com a sua beca impecável, a mulher está com o seu vestido branco de noiva impecável, a igreja está impecável, o culto vai ser impecável, mas depois que casa, meu filho, como diz a minha avó, come 1 quilo de sal junto, aí vai descobrir o que era cada um, entendeu? Eu já tive situações de discípulas minhas na igreja falar para mim, pastor, não é possível, aquele sujeito que eu me casei não é o mesmo. Eu falei, não, é o mesmo. O problema é que lá no casamento ele estava embalado com uma outra embalagem. Agora chegou na sua casa, você tirou a embalagem e você descobriu quem que é o fulano. Agora nós vamos crescer e desenvolver e aprender a lidar um com o outro. Em amor, vamos descobrir como isso vai acontecer. Graças a Deus, hoje esses dois estão vivendo de uma forma muito bem e a gente percebe os frutos desse casamento desses dois. Mas o começo foi desesperador também, entendeu? E acho que vale ressaltar algumas coisas que você falou. Eu acho que você falou que tudo se transforma. Acho que um dos insights poderosos para as pessoas que estão aí nos ouvindo é que não tenta melhorar. Mude, se transforme. Eu falei isso ontem respondendo uma pergunta que hoje a gente tem os rostos desvendados, né? E podemos contemplar Cristo e nessa medida ser transformados de glória em glória. Eu acho que à medida que você contempla aquela pessoa que é perfeita, que deu a vida por você, que, poxa, te ama, sempre está com você, isso vai transformar. E acho que uma das coisas que é mais interessante dentro de um relacionamento, dentro de uma família, o casamento, é a questão do autoconhecimento. A gente vive num tempo, como Oséias mesmo fala, o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de informação, conhecimento sobre você mesmo, conhecimento sobre as coisas, sobre as pessoas. E isso entra muito na questão da inteligência emocional. Isso. É um cognitivo inteligente que controla e domina suas emoções, que se conhece, que se entende, que sabe que tais comportamentos dentro do casamento não é bom, mas em outros lugares pode ser de muita vantagem, pode ser coisas muito boas, mas dentro de um casamento não funciona, dentro de um relacionamento de pais com filhos não funciona. E por isso que ter autoconhecimento, se desenvolver, se conhecer, não só vai fazer a gente prosperar, crescer, mas também sentar nas mesas mais próximas que existem na Terra. Porque as pessoas têm muitos problemas na vida. Mas se você perguntar, você já estudou alguma informação sobre esse tal problema que você está passando? Ela vai falar que não. Ah, não, mas eu estou com um problema financeiro. Ah, mas o que você já procurou, se já pesquisou, já estudou sobre essa situação financeira que você está passando? Às vezes, é um bloqueio emocional de escassez. Às vezes, você teve uma família muito escassa, com muita dificuldade, com muita pobreza mesmo, faltando coisa, e isso transferiu para você. Está lá no seu emocional. Isso. E você está carregando para essa família também agora, com os mesmos drives mentais. O que precisa? Desatualizar e colocar novas atualizações, porque o nosso cérebro é um programa. Da mesma forma que ele aprende, você pode desaprender e reaprender novamente. Então, por isso que existe o desbloqueio. E isso é o mais louco, porque as pessoas elas são configuradas e elas começam, por causa da configuração, a reproduzir isso dentro da família, dentro de um casamento. Então, se o pai era muito bravo, muito abusivo, ele vai ser uma pessoa no casamento muito abusivo, muito bravo. E isso vai se reproduzindo para os filhos, e até então, se ele despertar, ter um autoconhecimento, aí ele vai começar a ser um ser pensante. Então ele vai começar a se questionar as coisas, e a tendência é transformação. A tendência dele... A pergunta que as pessoas às vezes deveriam fazer é: no que eu preciso mudar? Então, assim, essa é a pergunta. No que eu preciso mudar?
E eu até falo isso de uma forma muito simples. É fácil você descobrir no que você precisa mudar. É só prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta, que você se relaciona, o que elas estão dizendo. Porque todas dão sinais. Se você levar em consideração o que as pessoas estão dizendo e você procurar se transformar naquilo que estão dizendo a seu respeito, aí você consegue ter uma mudança de vida. Entende? Então, no que a minha esposa diz sobre tal coisa? Aquilo que ela está dizendo, talvez possa ser exagerado, mas é o que está saindo, né? O que sai da boca é o que procede o coração. Então, quando você dá ouvidos para aquilo que a sua esposa está dizendo, opa, tem uma coisa que eu preciso equilibrar. Então a esposa diz, olha, você está chegando muito tarde em casa, você não está tendo tempo para os filhos. Opa, olha o sinalzinho acendendo. Quer dizer, não tenho tempo, não estou tendo tempo. Talvez a pessoa ela está entrando num circo ou num circuito ali vicioso e ele não está percebendo, entende? Então, os sinais, eles existem, né? Ninguém diz para o outro assim, não gosto mais de você, vai embora da minha casa. Não, isso não existe, entendeu? Para chegar ao ponto de pedir para ir embora, é porque eu estou dando sinais, não tem ninguém percebendo quais são os sinais, chega uma hora que a pessoa estoura, ela explode e ela não consegue mais conviver com aquilo. Ela chegou no limite dela. E para ela, o limite para ela ter uma vida saudável é ela ficar um pouco mais distante. É onde começa a destruir os casamentos. Entende? Porque eles não conseguem se enxergar. E se ver debaixo da luz correta, né? Porque a pessoa se fecha no seu sentimento. Aí é o que eu sinto, é o que eu acho, e o meu pensamento é o centro da razão do universo. Entende? E quem vive assim e anda por isso, está completamente errado, né? Está completamente errado. Não leve em consideração o que o outro está dizendo. Entende? Não leve em consideração. Muito importante, isso é muito bom. Quem está na live precisa anotar isso. Você sempre está dando sinal de algo. Então você precisa ter esse autoconhecimento para poder ter já a ação, né? Eu acredito muito na questão da crença da autorresponsabilidade. Sim. A culpa não é dos outros, o problema não são os outros, o problema sou eu, o culpado sou eu. A vida que eu tenho hoje, que eu estou levando hoje, é minha responsabilidade, então eu preciso mudar isso. E aí você precisa, onde a pessoa precisa ter essa inteligência, né? Cara, o que eu preciso fazer de prático hoje para mudar toda a situação da minha vida? E aí ela entra naquele estado de consciência. Consciência do que ela está vivendo, consciência das debilidades dela, consciência das fraquezas e também dos pontos fortes dela. Por quê? Porque aí é onde ela vai começar um processo de transformação. Não, a partir de hoje eu tomo uma decisão de mudar minha vida, mudar meu casamento, mudar minha família. E aí a gente vai... É um pensamento simples, né? Então, quando alguém diz, né, dentro da vida conjugal, eu me sinto infeliz. Ok, você se sente infeliz? E o que eu posso fazer para melhorar? Quer dizer, o que pode ser feito para que você se sinta feliz? Entende? E avaliar e ponderar. Existe alguma coisa que pode ser feito? Existe. Então, dentro daquilo que a gente pode fazer, vamos fazer sim. Porque a sua felicidade, para mim, é importante. Mas a gente vive hoje num egoísmo tão grande das pessoas, num egocentrismo, né? Onde cada um volta para o seu próprio umbigo, para os seus próprios sentimentos e esquece daqueles que estão à sua volta. Entende? E olham só para si, para suas crises, mas não levam em consideração o outro. E isso acaba destruindo a vida conjugal e a vida familiar. Olha, eu posso te dizer, depois já de alguns anos, como marido, como filho, como pai, viu, Adriano? Quando você aprende a abrir mão de si mesmo para gastar tempo levando em consideração aquilo que as pessoas que você ama e que você tem como, no seu jardim para que você cuide, e você leva em consideração aquilo que eles pensam, aquilo que eles dizem, as coisas têm uma tendência muito forte a dar certo. Entendeu? Então, levando em consideração, né, o que o outro está dizendo, levando em consideração o sentimento do outro,
levando em consideração o que o outro está vivendo, entende? E você abrindo mão de si mesmo, a pessoa ela é levada a viver a plenitude da vida dela nessa amplitude familiar, entende? Não, isso é muito bom. Só para a gente dar uma parada aqui, você que está aí nos acompanhando, começou hoje a jornada Sai do Caixão, e essa vai ser uma jornada bem longa que eu quero fazer dentro do Instagram. Na realidade, o meu propósito é despertar vidas, é despertar você, para você despertar a sua família, despertar os seus amigos íntimos ali, porque tenho certeza que vai acontecer uma onda muito forte através dessa jornada. Nunca fiz uma jornada dentro do Instagram, nunca fiz nada igual. É uma coisa totalmente baseada com 26 princípios, e é um prazer ter você aqui. E no final eu vou sortear um livro meu segundo livro que eu escrevi. Para quem não sabe aí, eu sou um escritor. Já estou no meu terceiro livro, vou para o quarto agora. E eu vou sortear um livro no final, então se você quiser fazer parte desse sorteio, lá no link da minha bio, tem um grupo exclusivo dessa jornada, onde depois dessa live, eu vou colocar uma tarefa lá dentro, uma tarefa de acordo com essa live aqui, específica para você, para sua família, para os seus filhos. Então, se você quer fazer parte dessa tarefa e ser sorteado com o livro, entra lá dentro do grupo, que eu vou sortear lá esse livro. Jonathan, tem uma coisa que é interessante. É que nem você falou, né? Tipo, tá dando sinais, tá acontecendo ali os problemas, só que a pessoa, ela tá dentro de um caixão mental. Dentro da mente dela tá com um caixão, ela tá enterrada, ela tá adormecida, ela prefere dormir muito, porque a vida dela acordada é uma bosta, então ela prefere dormir, ela prefere ficar ali na depressão. E com todo respeito eu falo isso para quem está ouvindo, se você tiver depressão. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que simplesmente na Terra, com toda a humanidade que nós temos, só 2% são vivos. Só 2% são seres pensantes, só 2% questiona, e esses 2% são os que governam a Terra hoje. É a classe maior, que domina, que tem mais prosperidade. Isso. Porém, existe uma classe de que estão mortos, que são robotizadas, que estão no ritmo hipnótico. Acho que um dos livros que mais destravou a minha mente foi ler Mais Esperto que o Diabo, onde o autor ele ensina sobre essa alienação, por que a gente vive nesse ritmo hipnótico e nesse ciclo contínuo vicioso. Isso que é muito louco. Então, Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, tá? A pessoa tem a sua família, só que ela não se ama, então ela não se ama, ela também não vai amar, porque a Bíblia mesmo fala, né, que a gente tem que amar o próximo como a gente ama Isso. Só que a família dela está sendo destruída, o sistema está cada vez mais lastrando naquele casamento, só que precisa mudar. Só que se a pessoa está dentro de um caixão mental, o que ela precisa fazer para sair desse caixão, para sair desse mundo confortável, né? Que caixão, lá em Roma, significa um leito, significa uma cama, onde você descansa. Uhum. Mas as pessoas usam isso como conforto, como fugir dos problemas, fugir daquilo que eu estou vivendo no meu casamento. Então, o tempo todo, ou o homem ou a mulher está num processo de fuga, fugindo das coisas. E aí o problema só cresce. Então, o que você tem a me dizer para isso, para esses tipos de pessoas que estão passando por isso, mas estão adormecidos, estão dentro desse caixão? Então, a primeira coisa que eu percebo é que a pessoa precisa mudar a imagem que ela tem dela mesma. Isso é uma pessoa que tem uma imagem errada a respeito de si mesmo, entende? Quem vive assim está com a imagem errada, tanto a respeito de si mesmo quanto a respeito das coisas que estão à sua volta, entende? Está com a imagem errada. Então você precisa primeiro colocar a imagem correta. Então, qual que é a imagem que eu tenho? Primeiro, eu sou uma imagem, a minha imagem é a imagem do Criador. Eu fui criado de uma forma assombrosamente perfeita que eu me pareço com o Criador. É isso que
que a Bíblia nos ensina, né? Que eu fui criado de uma forma assombrosamente maravilhosa, que a minha constituição, tanto biológica quanto da inteligência, esse ser pensante que você falou, quer dizer, eu tenho essa imagem, e tendo essa imagem de que eu fui criado de uma forma perfeita, como o Criador eu posso compreender que eu tenho que viver o melhor, entende? Então, mudando essa imagem, entendendo que carrega a imagem do Criador, segundo, ela vai descobrir o quê? De que ela foi criada para viver uma vida abundante. É aquilo que a gente falou aqui já. A escassez não faz parte dos filhos de Deus. Entende? A escassez não faz parte. O que faz parte? Momentos de tribulação, certo? A gente pode passar na vida. Momentos de aflições a gente passa na vida, mas essas coisas nunca são permanentes. O que é permanente em nós é a felicidade. O que é permanente em nós é a abundância. E quando a gente fala abundância, não é uma questão simplesmente de ter dinheiro, de ter uma empresa, não é isso. Talvez a pessoa pode quebrar, ela pode perder a empresa, mas ela tem abundância. E que abundância que é essa? Ela tem a abundância da imagem do Criador dentro dela. E se ela conhece a imagem do Criador dentro dela, ela consegue viver essa transformação na sua própria vida. Ela consegue viver essa mudança, entendeu, Adriano? Então a imagem dela tem que mudar, né? Um outro princípio que a gente pode entender. A Bíblia diz que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, certo? E nos trouxe para governar. Então entra o princípio do governo. O que é o governo? É exercer autoridade. E quem é que exerce a autoridade? É aqueles que têm revelação de que são filhos de Deus. E não somente revelação, mas que tiveram a experiência do novo nascimento. Então quem tem a experiência do novo nascimento consegue viver a representatividade divina. Entende? Porque o fato da gente ser criado à imagem e semelhança do Senhor, isso significa então que eu carrego aqui, a pessoa do Jonathan carrega essa representatividade divina. Nós somos o representante divino. Entende? Por que a natureza aguarda desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus? É os filhos de Deus que carregam essa identidade, que se comportam com ela. Eles são os representantes divinos. E carregando essa representatividade, ele vive a vida em abundância. Entende? Naquele mesmo versículo você vê a Bíblia dizendo, olha, sede fecundos e multiplicai. Esse é o terceiro princípio da imagem, na minha opinião. Por que é o terceiro princípio? Porque é um princípio eterno. Aquilo que não se multiplica, morre. Entende? Então, estar dentro do caixão é justamente alguém que não está se multiplicando. Então, a gente multiplica conhecimento, a gente multiplica sabedoria, a gente multiplica dons, a gente multiplica talentos, a gente multiplica filho e deixa na terra, você entendeu? A gente multiplica dinheiro. Isso tudo está dentro da Constituição eterna. Dentro dos princípios eternos. Aquele que não multiplica, ele morre. Por isso que ele está dentro do caixão. Então a pessoa que ela está presa e ela não consegue viver uma vida melhor, tanto na família ou na vida conjugal, é porque está morta. E por que está morta? Porque não está se multiplicando. Né? Às vezes as pessoas questionam, mas como que eu faço, Jonathan, se o meu marido não é cristão e não conhece a palavra? Olha, o apóstolo Paulo é uma das pessoas mais sábias que eu já conheci na minha vida. E conheci não porque eu vi, mas é porque eu leio aquilo que ele escreveu. E ele diz o seguinte, a mulher santifica o marido. A mulher sábia, ela santifica o marido. Que mulher que é sábia? É a mulher que carrega a imagem de Deus na sua própria vida. Então ela carrega a sabedoria para lidar com o marido. E o marido, ele se sente constrangido por essa mulher sábia. Ah, meu marido é do demônio. Tem hora que ele tem atitudes do demônio. Pois é, ele pode ter a atitude daquilo que influencia a vida dele. Mas e eu? Eu preciso ter a atitude daquilo que me influencia. E o que me influencia? É carregar a imagem de Deus. E se eu carrego a imagem de Deus, eu vou ter que ter sabedoria para lidar com as circunstâncias. E nós sabemos que aquele que pede sabedoria recebe. Entende? Então, a imagem, ela traz esse peso. Sabe? Ela traz o peso de entender que é filho de Deus, ela traz o peso de alguém saber que possui a representatividade divina para governar e exercer domínio, para ser o representante, para ser autoridade, e ele carrega esse poder, esse DNA divino da multiplicação, entende?
Então ele precisa se multiplicar. Ele precisa se multiplicar. Ele tem que crescer. Empresas, Adriano, que não crescem, elas vão fechar. Elas vão falir. Empresas que param de crescer, elas fecham. É assim que acontece. É assim que acontece. Eu conheço empresas que são endividadas e continuam crescendo. Entende? O Uber é assim. O Uber é uma empresa praticamente falida, mas ela tem, né, um poder de desenvolvimento e de crescimento muito grande. Eles, mesmo quebrados, estão desenvolvendo aviões para poder transportar as pessoas, entendeu? Estão em desenvolvimento com carros automáticos, sem motorista. Quer dizer, eles continuam se desenvolvendo, entende? A vida conjugal é da mesma forma. A família que não se desenvolve, que não cresce, ela também está fadada à morte. A pessoa que não cresce, que não se desenvolve, ela vai viver num caixão. E ela não consegue sair desse caixão. Então ela precisa receber isso. Ela precisa absorver. Primeiro, eu tenho a imagem. Segundo, eu sou responsável, eu carrego a representatividade de Deus. Então eu não sou vítima. Eu vou assumir o meu papel como representante, como alguém responsável, entende? E vou me multiplicar. E para multiplicar, você sabe, tem que ter um processinho da ação, né? Tem que ter um processinho de... E aí, o que nós vamos fazer então? Tá certo? Como que eu vou lidar com isso? Não é verdade? E isso, para mim, é sair do caixão. Muito bom, Daniel. Eu gosto muito dessa questão da identidade, da autoimagem. É uma das coisas que eu mais tenho definidos na minha vida. Para mim, a coisa mais importante hoje é entender a minha imagem, quem eu sou, a identidade. E um dos versículos que fecha muito isso é quando o apóstolo João fala que, assim como ele é, nós somos neste mundo. E isso é muito louco, porque se eu sou como ele é no mundo, então dentro do meu casamento, eu preciso ser longânimo, eu preciso ser bondoso. E aí é onde entra aqueles frutos do Espírito, né? Amoroso, a fidelidade, o domínio, né? O autocontrole. Na Bíblia a gente tem a questão do domínio, né? Que é o autocontrole, e daí é onde entra a inteligência emocional, onde tudo sai da Bíblia, né? As pessoas pegam e colocam seus significados ali. E eu vejo que que nem a dona Teresa está postando, pô, meu marido é um satanás, é um demônio e tal. Ele sempre vai ser aquilo que você vai falar e você pensa. Porque, na realidade, a nossa língua tem um poder para dar vida e dar morte. Então, se o seu casamento está ruim, você continuar falando isso, você não entendeu ainda quem você é. Porque Cristo, na Terra, ele nunca falou coisas negativas. Ou ele nunca teve pensamentos negativos. Porque tudo aquilo que ele falava era positivo e o que ele falava acontecia. Isso. Quer mudar o seu casamento, você quer mudar a sua vida, ou as áreas da sua vida, começa a falar aquilo que você quer ver. Na física quântica, as nossas partículas que saem da nossa voz têm poder. Só para você entender, a galera não entende, mas tem poder. Tudo que o céu, a terra, o ser humano foi criado através da palavra. Da palavra que... E aí, então, as pessoas elas não entendem. Quer mudar o seu casamento, quero mudar a minha vida, muda a sua comunicação. Porque a sua comunicação, não só verbal, mas como não verbal, que é a sua fisiologia, vai começar a mudar o seu pensamento. Então as pessoas falam, não, eu preciso mudar o meu pensamento para mudar primeiro. Não, primeiro você muda a sua fisiologia, o que você comunica. Porque quando você mudar isso, você vai mudar forma de pensar, forma de ver, forma de ouvir. E aí você vai começar mais a ser grato do que ser um chato, crítico, reclamão, um que reclama de tudo, que não é grato, porque você não se ama. E aí onde eu falo, eu gosto muito disso, tá tudo certo. Você tem simplesmente a vida que você merece. É verdade. Por quê? Na realidade, elas são aquilo que elas acreditam que são. Sim. É uma crença. E elas vão viver baseado de acordo com a crença. Então, se a sua crença for limitante, se você tiver drives mentais limitantes, você vai viver uma vida limitada em qualquer área. E o mais louco de tudo é que lá na Bíblia é o livro dos códigos. Tem lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só você mesmo pode ser contra você. Eu posso todas as coisas, não para libertinagem, mas para liberdade genuína. E
Existe outros versos que nós temos a mente de Cristo, né? Então a gente tem a mente superior dentro de nós, a mente dos insights, as mentes das ideias mais loucas que Uhum. ainda nem foram publicadas nesse mundo, mas a gente pode fazer um download e começar a materializar isso na É. Terra. Um Então a dia, gente, né, foi um- criado para ser ter abundância, né, porque foi para isso que ele veio, para que a gente tenha vida, não só uma vida é abundância, mas tenha vida, né? uhum. E as pessoas como família ou como seres humanos, elas precisam entender o quê? Se você tem um estado mental com dificuldade no seu casamento, você precisa começar a se questionar por que eu só penso dessa mesma forma o outro pensa da minha vida? Aham. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que o meu marido não tem mais jeito, eu acredito que as coisas são difíceis, eu Uhum. acredito. Pô, assim, algumas coisas são difíceis? São difíceis, mas para aquele que é o dono de todas as coisas, para ele tudo é impossível. Então, às vezes, aquilo que é impossível na sua vida, você pode dividir em várias partes possíveis, aonde depende de você fazer, e depois você vai ter o resultado que aquilo que era impossível vai ser feito. Por Com quê? Porque ele certeza. deu capacidade para o ser humano, capacidade, criatividade, recursos internos poderosos para poder realizar qualquer coisa nessa terra. É onde entra que a gente entrou, nós nascemos a imagem e semelhança dele para dominar, sujeitar, é onde colocar as coisas debaixo do nosso pé e multiplicar. É. Eu me Multiplicar. lembro de uma situação, Adriano, que uma irmã me questionava, mas pastor, eu estou orando 20 anos pelo meu marido, para ele se converter, e até agora nada. E com o mesmo pensamento, né? Ele não é de Deus, ele é do diabo, ele é endemoniado. E eu fiz uma pergunta para ela na época, Adriano, que chocou ela. Eu perguntei para ela, olha, escuta aqui, vou dar um nome aqui, Madalena, escuta aqui. Por que você quer que seu marido se converta? Por que ele tem que virar crente? Eu falei, e outra coisa, quem diz que tem que ser crente? Quem diz que tem que virar crente? Porque assim, o virar crente na cabeça de algumas pessoas é fazer parte da igreja, é ir no culto, entende? Então, por que tem que ser? Aí ela ficou assim, assustada, né? Como assim, pastor? O senhor não quer que ele fique crente? Não é para ficar crente? Eu falei, não, é que assim, eu fui demonstrar isso para ela. Eu falei, olha, as suas crises é porque você quer que seu esposo seja algo. E você está tão querendo que ele seja algo que está produzindo na vida dele aversão. Então ele não quer ser o que você é. Entendeu? Por quê? Porque ser crente é muito chato, porque você é chata. Então não dá para ser crente do jeito que você é crente, né? E depois de um tempo eu acabei na casa dela, numa comunhão que eu me esforcei de ter, um churrasquinho lá, e o marido dela bebe cerveja, tudo, e me convidou, e a gente foi ter comunhão, e eu fui conhecer o esposo dela, fomos nos aproximarmos, e ele de fato era alguém que não gostava de pastor, não gostava de igreja, não gostava de nada. Nada que tenha a ver com religião, entendeu? Então ele era católico, mas não praticante, ele só aceitava o catolicismo, né, para dizer que era a religião dele. Mas ela ficou escandalizada e brigou com ele, porque ela não queria que tivesse cerveja na casa dela, porque o pastor dela ia estar lá. Eu falei, moça, não faz isso não. Eu falei, deixa ele em paz, deixa ele tomar a cerveja dele do meu lado. Do meu lado. Fica tranquila, fica tranquila. E na medida, Adriano, que a gente foi conversando, tendo comunhão com ele, em alguns outros eventos também, eu posso te contar uma coisa, rapaz. Você não vai acreditar, mas o cara é mais crente que ela. Ele dá mais testemunho de alguém cristão do que ela. Hoje, você senta com eles para compartilhar a Bíblia, ele tem revelação mais do que ela, entende? Mas enquanto ela tentava forçar ele a ser alguma coisa e ela não vivia pelo exemplo, ele nunca quis. Ele só queria o inverso. Aí eu falei para ela, abre mão, filha, abre mão de você querer que seu marido seja crente. O que ele precisa é nascer de novo, é diferente. Para ele não ir para o inferno, ele só precisa nascer de novo. Ele não precisa ter que frequentar a igreja, ele não precisa ter que fazer parte do hall de membros, ele não tem que estar envolvido nas coisas.
Ele não tem que carregar uma Bíblia debaixo do braço para ser salvo. Para ser salvo, ele só precisa crer no Senhor. É só isso. Entendeu? Por isso que eu questionei ela. Por que você quer que seu marido seja crente? Entende? Então, assim, a partir do momento em que ela mudou a visão dela, ela mudou o entendimento dela a respeito disso, aí as coisas mudaram. Você entendeu? Mudou a imagem. Falei, agora descansa. Descansou. O sujeito hoje, eu posso te dizer, é mais crente que ela. É alguém muito mais cheio de espírito do que a própria irmã, entendeu o que eu estou dizendo? E isso é muito poderoso, cara. Quem descobre a sua identidade vive em paz, descansa em Deus, porque sabe quem é. E ela ganha o outro pelo exemplo, ganha o outro pelo amor, ganha o outro pela vida, e não pela imposição. Entendeu? Isso é muito Acho poderoso. que isso é tão importante que quem está ouvindo aí precisa aprender uma coisa: você precisa quebrar as regras que você mesmo coloca ou impõe dentro da sua vida. Regra, família, eu queria até fazer essa pergunta para quem está aí. Família para você é o quê? É uma regra ou um princípio? Porque se ela for uma regra, uma hora ela vai cansar. É verdade. Uma hora você vai enjoar, uma hora você vai desistir, uma hora você vai dar o momento fuga. Porque se a sua família ela for um princípio, ela vai ser a número 1, ela vai ser aquela família que ecoa a voz aqui na Terra, ela vai ser aquela família que é de exemplo, que você não entende, eu trabalho demais, tenho que sustentar minha casa, tenho que sustentar meus filhos. Não, você precisa aprender a delegar, para você ter mais tempo com o seu filho e a sua família. Porque você é um líder, se você empreende, se você é o cara, você precisa aprender uma coisa: delegar, levantar outras pessoas que façam por você. É verdade. Porque esse é um que tem sabedoria e sabe, você precisa pegar essas informações. Sabe, o que você falou, Adriano, é muito importante, né? Quem vive por regra e quem vive por princípio. A regra, ela induz a pessoa à quebra, entendeu? Porque ela se torna um fardo, né? Ela olha a regra e fala, não consigo fazer. Então, eu tenho uma menina de 4 anos de idade que ela vive subindo no sofá. E nós temos uma regra, não é para ficar pulando no sofá. E a gente fala, a gente disciplina, a gente chama atenção, mas não adianta, entendeu? Porque a regra, ela é difícil de ser cumprida. Entende o que eu estou dizendo? Ela é complicada de ser cumprida. Agora, o princípio é diferente. É diferente, né? Quem vive por regra, vive debaixo de fardo. Quem vive por princípio, vive debaixo de vida. Entendeu? No Éden só tinha uma regra: não comer de um fruto. O resto tudo podia. Tem casa que tem um monte de regra, mas tem pouco princípio. Entendeu? Então tem lar e tem família que tem um monte de regra, mas tem pouco princípio. Por isso que não dá certo. Não consegue viver de forma plena. Isso que você falou é muito importante. Pessoas precisam aprender a quebrar essas regras. Eu falo que muitos cristãos são muito religiosos, né? Muito. Por que eles são religiosos? Porque eles criam um monte de regra religiosa. Não, você tem que cumprir isso aqui. É dessa forma, é tudo interpretação que ele lê, então tem desse jeito. Eu não tenho que fazer nada que você está querendo impor sobre mim. Foi para a liberdade que Cristo, para a liberdade, não da libertinagem, como eu falei, mas da genuinidade, sabe? Da liberdade de viver aquilo, de desfrute na terra, de descanso, sabe? De reinar em vida, como Paulo fala também em Romanos, sabe? Nós fomos destinados a reinar. Então, se você não tem reinado, se você não tem governado, se você não tem governado, liderado suas emoções, é uma coisa, mas você precisa resetar. E resetar. Por que se resetar, Adriano? Porque você precisa fazer uma autoanálise e entender, cara, por que eu sou dessa forma? Por que eu sou desse jeito? Quais são os meus bloqueios? Né? É importante, esses dias eu subi um vídeo no canal onde eu ensino como você pode fazer um autodesbloqueio sem precisar de ajuda de terapeuta, de psicólogo. Você mesmo pode fazer. Só eu tenho desbloqueado de vários bloqueios fazendo isso. São mais de 25 desbloqueios que eu já fiz comigo. E ainda, toda vez que eu tomo decisões diferentes, tem aparecido novos bloqueios, eu vou lá e desbloqueio. Entro dentro de um carro, ou estou dentro do quarto sozinho, ligo um som
alto, grito, faço as coisas, quebro o pau comigo, por quê? Porque eu não aceito. E eu vejo que as pessoas que começam a ter esse autoconhecimento, a se desbloquear, elas começam a andar em outros níveis. Elas começam a descobrir pedras preciosas que antes eu não enxergava, que antes eu não via. O Adriano de 4 anos atrás era um religioso, muito espiritual. Só que hoje o Adriano, a versão 2020, 2019, 2021 é completamente diferente. Por quê? Porque quando o Espírito abriu os meus olhos e mostrou para mim que eu era um religioso, eu falei assim, cara, eu estou perdendo tempo na Terra, achando que eu era aquilo que os outros falavam. Eu não era um ser pensante, eu não era uma pessoa que funcionava, eu era um cara submisso a tudo. Submisso a líderes, submisso à liderança e acreditava, tá tudo certo. Eu tinha a vida que eu merecia, por quê? Porque eu não tinha informação. Então, a galera tá ouvindo essa live, às vezes o seu cérebro vai querer fazer uma coisa, entender. Cara, você na realidade não precisa entender. Você precisa sentir e falar assim, cara, o que eu preciso agora mudar na minha vida? E agir, quebrar o bambu em cima de você. Para quê? Para acordar, para despertar. E é muito louco que a maioria das pessoas, elas investem em trabalho, mas elas não investem no maior ativo do mundo, que são elas mesmas. E isso aí é onde você fala, desenvolver o autoconhecimento. Aí, passa anos e anos, eu continuo com o mesmo pensamento, com as mesmas falas, com a mesma forma de pensar, e aí, enquanto isso, eu continuo vivendo a mesma vida, né? O Albert Einstein mesmo, Einstein tem uma frase mesmo assim, continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, é uma tolice. Né? Então, ficar fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, para esperar um resultado diferente, não vai funcionar, não vai dar certo. Não vai. A pessoa tem que cair em si. A Tereza colocou pra gente aqui, ó. Mas para quem tem a família toda cristã é mais fácil. Olha, engano, Tereza. Eu conheço famílias ímpias que vivem muito bem, melhores do que muitos cristãos. Entende? Sabe por quê? Por causa dos princípios. Existem pessoas ímpias que vivem por princípio. Entende? E quem vive debaixo de princípio, vive debaixo de bênção. Não vive debaixo de legalismo. Então, cuidado com esse tipo de afirmação, porque ela não é completamente verdade, né? Alguém é usado pelo inimigo ou não. Cuidado também com isso, porque isso não é completamente verdade, entende? Por que não é completamente verdade? Porque tem coisa que é uma decisão e uma escolha nossa, não tem nada a ver com o inimigo. E é muito mais fácil a gente jogar a culpa no inimigo do que a gente assumir a responsabilidade de mudança. Então tem coisa que tem que mudar. Então eu me lembro, por exemplo, dessa irmã, dela virar para mim e falar assim, pastor, é o seguinte, eu não consigo vir no culto de manhã não, só no culto da noite. Aí eu perguntei para ela, mas por que, irmã? Ela falou, porque meu marido pede pra gente fazer o almoço em casa bem cedo, porque chegam os filhos para almoçar, e ela ficou olhando para mim, esperando minha resposta. Eu falei, nossa, mas seu marido tá muito certo. Por quê? Porque, de fato, o domingo é um dia de família, é um dia de estar com a família. Então, se você consegue vir à noite, tá de bom tamanho. É excelente, entende? Mas aí tem gente, o Adriano, que usa da insensatez, né? Que é o inverso. Ele fala o quê? Não, eu preciso honrar primeiro a Deus. Então eu tenho que honrar a Deus em primeiro lugar. Olha, de fato, a gente precisa honrar a Deus em primeiro lugar. Mas ter sabedoria para lidar com a circunstância e com o momento é muito importante, entende? Eu fico assim preocupado porque tem muito pastor que usa dessa autoridade pastoral, dessa autoridade eclesiástica para produzir um fardo na vida das pessoas. Entende? Infelizmente. Tem gente que, na minha opinião, chegaria para essa moça e diria o que para ela? Não, você tem que vir no culto assim mesmo. Primeiro você honra a Deus, depois você honra a sua família. E fala para eles que se quiser assim, aí perde a família. Perde a família. Entendeu? Por pura religiosidade. Pura religiosidade. Né? Eu sou testemunha disso que você está falando, de muitos casamentos dentro do ambiente que eu convivia, na instituição que eu convivia, muitos casamentos se perdendo por causa dessa, eu digo assim, que é dessa manipulação. alienação,
essa manipulação. Tem que se dar, você tem que doar sua vida, doar tudo em prol de uma coisa que você acha que é certa, né? Você acredita que é certa, mas, meu, se fosse certa, não acabaria casamentos, né? Principalmente dentro de um lugar onde a gente prega que casamento é a gente crê, a gente dá a vida por isso, que casamento é um só, que casamento é o corpo de Cristo na terra. Então, acho que as pessoas elas precisam avaliar primeiramente seus valores, avaliar que aonde elas estão colocando a vida dela vai influenciar no processo de aprendizado na vida delas, vai influenciar no processo de desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro, seja o que for. Tudo significa aprender. Você está sempre aprendendo algo, se desenvolvendo. Então, por isso que então o processo de fazer uma criança. A criança é muito louca, porque quando ela vai desenvolvendo ali, 1, 2, 3 anos, e aprende a falar, ela começa a questionar, pergunta, mas por quê? Mas por quê? Né? E parece ridículo, é bobo, mas ela está certa. Porque ela está querendo entender. Então, quando você não entende, você tem que fazer o quê? Questionar. Quando você não entende, você tem que fazer o quê? Perguntar. E se você não está entendendo que o seu casamento está assim, pergunta para você, mas por que está assim? Por que está dessa forma? Sem jogar a culpa no marido, sem jogar a culpa na esposa, sem jogar a culpa no demônio. E eu vou dizer uma coisa, deixa o demônio lá quieto, ele está atazanando a vida de muita gente já. Tem coisa aí que é culpa sua mesmo, é bloqueio seu, você tem que resolver com você. Tem que resolver com a sua vida, né? O mundo já é maligno, o cara a serpente lá ela já tem a parte dela na terra, mas tem coisa que é com você, mano. Tem coisa que você já tem o Espírito Santo, você já tá salvo, mas você não se resolveu ainda. Ah, mas Adriano, eu jejuo pra caramba, eu oro pra caramba, eu faço de tudo. Vou falar uma coisa pra você, para de jejuar, para de orar, para de ler a Bíblia, e falar para você, começa a fazer o que é para ser feito com você. Porque o negócio não é espiritual não, moço. O negócio é emocional. É verdade. O problema é com você. O problema, o culpado, você precisa... Eu digo isso para a gente finalizar, Daniele. Qual que é a historinha que você tem contado para você? Qual que é a historinha que você tem contado para os outros? A historinha da brincadeira? Ah, a vida é assim mesmo. Ah, o dinheiro nasce em pé de árvore, o dinheiro é só para os ricos. Ah, nessas coisas, só os ricos estão se beneficiando na pandemia. Ah, não, só as famílias de classe alta têm casamentos melhores. Ou você está contando mentirinha para você? Qual mentirinha que você está contando? Ou qual que é a verdade que você está contando para você? Porque assim, ou você é o diretor desse filme que se chama Vida, você faz o roteiro ali, você escreve, você estratégico, assim que eu quero viver dessa forma, abundante, pleno, com a mente, sabe, pensando da forma como o Cristo pensa, ou você é simplesmente um figurante. O que é um figurante? Você é contratado ali por um pouquinho de dinheiro ali e você vive o que o diretor quer viver. E aí é onde entra você, você entra no caixão. Então deixa eu dizer algo para você. Saia do caixão. Saia do caixão. Saia do caixão que está aqui dentro de você, ó. Acorda, sabe, desperta, muda a sua forma de pensar, metanoia, precisa mudar a mentalidade, está pensando dessa forma, começa a pensar de outra, porque vai mudar toda a sua história, vai mudar a sua família. Deixa eu falar para você, não faça para mudar a sua família, faça para mudar você primeiro, porque tudo que eu faço com efeito para mim vai dar uma reação externa. E aí você vai mudar a sua família. Mas primeiro eu preciso me amar. Primeiro eu preciso quebrar essas regras religiosas, ridículas, que eu coloquei para minha vida, para depois eu mudar a história da minha família. É verdade. Porque aí a minha esposa vai notar, meus filhos vão notar, as pessoas à minha volta vão notar, e aí vai falar assim, o quanto você mudou. Mas por quê? Porque você primeiro começou a se amar. Jonathan, eu queria agradecer demais pela sua presença aqui. Quem me segue aí, pessoal, segue o Jonathan Daminelli, o cara é um grande pastor, amigo, é um grande coach também, é empreendedor, tem muita história, muito tesouro aí dentro dele para poder contar, para poder transbordar na vida da gente. Então, sempre que acontece uma live que tem um tema que eu vejo que ali é relacionado com ele, eu sempre tenho o prazer, o privilégio, e ele também de aceitar. E, Jonathan, beijão no coração, cara. Eu quero agradecer mesmo
E pode dar suas considerações finais aí. Ok, obrigado, Adriano, pela oportunidade da gente estar compartilhando aqui juntos, né? Só para recapitular na mensagem da cabeça das pessoas, primeiro, família é uma instituição divina, entende? E para aqueles que já estão, talvez, na segunda, na terceira família, porque se separaram e casaram de novo, e se separaram e casaram de novo, eu posso te dizer uma coisa: se o primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo, pode ser que o problema não seja o outro, mas seja nós mesmos, entende? Quando a gente entende que a família é uma instituição divina, a gente vai fazer de tudo para guardar, para proteger, né? Só que para que isso dê certo, a gente precisa da imagem. Para carregar a imagem, você tem que entender que é filho de Deus, você tem que entender que você é um representante divino, para carregar essa representatividade divina, que você veio para exercer domínio e que para você veio para se multiplicar, para expandir, para crescer. Então é necessário mudança, não é verdade? E se até hoje tem estado ruim, faz essa pergunta. Não é para procurar culpados, é para procurar o que eu posso fazer para melhorar. Ah, seria melhor se o meu marido, o meu cônjuge mudasse. Não, esquece ele. A intenção não é ele agora. A intenção é você que está ouvindo. É você que no futuro vai nos ouvir, porque vai ficar gravado. É você. O que você pode fazer hoje? Se você começar com pequenas sementes hoje, você pode ter certeza que daqui a um tempo você vai colher alguns frutos muito bons nisso. Não é verdade? E isso é transformador. Se você tem algum bloqueio e não se vê constituindo família ou vivendo de uma vida plena nessa família, então é necessário você quebrar esses bloqueios na sua mente e descobrir qual que é a raiz de cada um deles, né? Qual é o medo, o que te impede de desenvolver e de viver o melhor de Deus. E eu te digo, viver a plenitude de Deus é viver debaixo de família. Não tem como viver a plenitude e a abundância sem família. Entende o que eu estou dizendo? A família é o alicerce, é o ponto central da nossa vida. E aquele que vive debaixo da família, cuidando desse alicerce, consegue construir uma grande jornada na vida. Ok? E para aqueles que nos seguem também, segue o Adriano, que esse cara é muito fera, vai crescer bastante aí. Nós estamos juntos, viu, Adriano? Um beijão no coração, um beijão na filhota, novinha, tá bonitinha, tá Obrigado, grande. Adriano. Um abração na Tá esposa. crescendo. Tá sim. O pessoal que está aí, ó, tá nos acompanhando, ó, eu vou fazer um sorteio, vou sortear um livro meu digital. É o meu segundo livro, que tem um tema assim, ó, tem uma fraqueza, Deus pode usá-lo. Você vai conhecer um Deus de amor tão grande que você vai se sentir amado. Só no primeiro capítulo você vai falar assim, cara, por que eu não descobri esse amor antes? Então, como que você vai fazer parte disso? Lá na minha bio tem um link de um grupo exclusivo dessa jornada Saia do Caixão. Você entra lá, faz parte do grupo, e aí já me segue também. E aí lá dentro a gente vai rolar o sorteio, e aí a gente já vou premiar você pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua atenção. Você investiu aqui com a gente, tá bom? Maravilha. Pessoal, beijão no coração, que Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã tem a segunda live da jornada Semeadura. Vocês vão aprender a semear e a colher também. Beijão, Jonathan. Maravilha. Até mais, mano. Tchau, até mais.